Olá a todos. Hoje eu queria encerrar essa parte do curso onde a gente está conversando sobre a CEPAL, falando um pouco sobre como o pensamento cepalino evoluiu ao longo, vamos dizer assim, dos seus 40, 50 anos iniciais. A gente vai partir um pouco da aula passada, onde a gente definiu a, um pouco a organização desse pensamento cepalino, e a partir dessa organização, a ideia é ver como que há uma certa evolução desse pensamento cepalino ao longo, então, da segunda metade do século XX. Talvez a gente não entre hoje propriamente no pensamento cepalino atual, pelo menos do século XXI, né, o chamado neoestruturalismo cepalino atual. Isso vai ser tema, junto com o neodesenvolvimentismo brasileiro, de uma aula mais ao final do nosso curso. Né? Então, se a gente lembra do que a gente conversou na aula passada, a gente viu que o pensamento cepalino, ele está um pouco estruturado em cima desse modelo, vamos chamar assim. Né? De um lado, ele parte do pressuposto da diferenciação entre centro e periferia, né? E a partir dessa diferenciação você vai analisar a periferia do ponto de vista, de um lado, da análise da sua inserção internacional, né, da vulnerabilidade externa dessas economias periféricas, e do outro lado, a ideia de observar, vamos dizer assim, a estrutura interna, que a princípio é caracterizado por uma heterogeneidade estrutural. A partir dali, certo, existe então uma série de elementos que vão compor a interpretação da realidade latino-americana, e a partir dessa interpretação, então, a sugestão das necessidades, das possibilidades de intervenção estatal, no sentido de fazer algum tipo de alteração. Né? Então, como eu disse, a gente sai da oposição periferia-centro, né? Aqui um elemento chave na história da CEPAL, a ideia de que a estrutura socioeconômica da periferia ela determina de um modo singular, vamos dizer assim, a industrialização, o progresso, o crescimento, o desenvolvimento que vai acontecer, né, que vai absorver a mão de obra, que vai distribuir a renda. E essa história, vamos dizer assim, essa história da industrialização, do progresso, do desenvolvimento, ele não pode ser, vamos dizer assim, uma mera repetição de outros processos que já ocorreram historicamente. Né? Então, existe um padrão específico de inserção das economias periféricas na economia mundial, né? São regiões, então, subdesenvolvidas, normalmente produtoras de bem com demandas internacionais pouco dinâmicas, né? São também importadoras de bens e serviços com uma tendência de crescimento forte, né? Elas tendem a assimilar padrões de consumo de tecnologias externas, certo? Normalmente esses padrões são formados no centro, né? E normalmente esses padrões tecnológicos e de consumo, eles não são exatamente desenvolvidos de forma adequadas, vamos dizer assim, ou correspondente à estrutura de recursos, de fatores de produção da periferia. Né? Então, normalmente esses países eles importam padrões de consumo, padrões tecnológicos desenvolvidos em países que têm, vamos dizer assim, uma estrutura de fatores de produção diversa da nossa. Né? E essa importação desses padrões, então, normalmente não se coaduna exatamente com a estrutura de padrões de consumo, de oferta de oferta de bens, de fatores de produção latino-americanos. Então, a partir então dessa concepção básica, certo? Quer dizer, uma outra característica importante que a gente conversou na aula anterior
é que, normalmente, o pensamento cipalino, ele parte de uma perspectiva ou de uma interpretação histórica da formação dos países latino-americanos, né? Então existe um método de análise que a gente vai chamar de histórico, né? Por um lado, estruturalista, em função dessa estrutura centro-periferia, e com base, então, nessa perspectiva, ela vai, então, desenvolver, vamos dizer assim, um pensamento refletindo justamente essas transformações econômicas que vão acontecendo no médio, no longo prazo das economias latino-americanas, né? E a partir desse elemento é que eu acho que é importante a gente chamar atenção quando a gente vai ver como que evolui o pensamento cepalino, né? Essa própria tradição, ou essa própria perspectiva histórico na interpretação da realidade latino-americana, como essa realidade, então, ao longo do tempo, ela vai se transformando, certo? Ela vai se reformulando, até por conta da própria intervenção proposta pela própria CEPAL, né? Então, dado que essa realidade vai se transformando, né, você precisa ir refazendo, de certa maneira, a sua construção teórica, a sua produção analítica, né? Então, é possível e é preciso, é necessário ir refazendo essas interpretações, adaptando e reformulando essas interpretações em função das modificações da realidade. No fundo, o quadro metodológico não altera muito, mas a realidade sim se altera, certo? E como o pensamento da CEPAL ela vai estar muito baseado, vamos dizer assim, nessa evolução histórica do que está acontecendo na América Latina, então o pensamento cepalino nos anos 50, quer dizer, ele vai sofrer mutações quando você for compará-lo com os anos 80, até porque a realidade mudou nos anos 80. E uma das questões importantes da CEPAL é que ela acaba refletindo sobre ela mesma, certo? Porque, como a CEPAL tem uma motivação e um papel importante em propor políticas de alteração da sociedade, alteração da economia desses países latino-americanos, e em vários momentos essas propostas foram levadas a cabo, né? Existe então uma certa reflexão da CEPAL sobre suas próprias iniciativas, suas próprias políticas anteriores, algumas vezes inclusive chegando à conclusão de que elas foram insuficientes, ou elas deixaram a desejar, ou elas tiveram algum problema. Então, esse que é o aspecto talvez interessante. Às vezes é criticado isso, certo? Quer dizer, mas faz parte da própria metodologia dessa perspectiva histórica da CEPAL, né? De você, então, propor, vamos dizer assim, uma análise, né, dessas transformações. Essas transformações, enfim, elas vão acontecendo e você vai, então, mudando um pouco as suas ideias, inclusive criticando coisas que talvez você tenha proposto anteriormente e que você esperava um certo resultado e quando você olha, talvez não tenha dado exatamente certo, né? Então, esse é um aspecto importante para a nossa aula de hoje, certo? Quer dizer, a ideia de que o pensamento cepalino, de certa maneira, certo? Aqui eu estou usando o Belchovsky, que é um autor que eu estou usando muito nessa aula, assim como na aula passada. No fundo, essa aula está em cima do livro do Belchovsky. O Belchovsky fez várias coletâneas sobre os principais textos da CEPAL ao longo do tempo, né? Existem pelo menos 3 grandes coletâneas do pensamento cepalino nos seus 50 primeiros anos. Existe uma coletânea, inclusive em 2 volumes, organizado pelo Belchovsky. Quando a CEPAL faz seus 60 anos, existe uma nova coletânea com aquilo que foi os textos importantes dessa década nova, né, a 6ª década, vamos dizer assim, e novamente quando dos 70 anos da CEPAL há um novo volume também organizado pelo Belchovsky com outros colegas, sobre os 70 anos da CEPAL, né? Então, existe, então, esses textos estão disponíveis para vocês no Stoa, e a gente pode, a partir desses textos, observar
alteração, vamos dizer assim, ou essa evolução do pensamento cepalino, né, que, enfim, né, no seu próprio marco lógico, no seu próprio marco interpretativo, não só permite, como, vamos dizer assim, até defende essa necessidade dessa interpretação da evolução dos acontecimentos e dessa revisão de interpretações cepalinos, certo? Como eu disse, certo, a defesa da CEPAL, em função dessas reinterpretações que ela vai fazendo ao longo do tempo, é que isso não significa uma perda de coerência político-ideológico, de consistência analítica, que está dado, vamos dizer assim, de certa maneira, por alguns desses marcos, vamos dizer assim, um pouco o gráfico que a gente colocou na lâmina anterior, né? Então, essa é uma parte importante, certo? Aqui tá a capa do livro do Wojciechowski nos seus primeiros 50 anos, esse é o segundo volume, enfim, vocês têm os 2 volumes lá. Então ali tem os textos principais, inclusive os textos que a gente já tinha citado na aula passada do Prebisch, né, e mais alguns outros textos, que inclusive alguns a gente vai citar na aula de hoje. Né? Então são esse enfoque metodológico tão possíveis e desejáveis dessas adaptações, reformulações das interpretações, né? E uma outra coisa interessante, certo? Quando o Wojciechowski, o pessoal organiza um pouco essas visões, ele vai organizar essas visões, como a gente viu, um pouco por décadas de pensamento, né? A década dos 50, a década dos 60, a década dos 70, a década dos 80 e a década dos 90, constituindo então esses primeiros 50 anos. Depois tem as 2 décadas atuais, que vão estar nos livros dos 60 e dos 70 anos. Né? E cada uma dessas décadas, vamos dizer assim, né, você tem uma certa... o Wojciechowski faz uma certa sistematização do pensamento cepalino nesse período e ele tenta resumir, vamos dizer assim, qual é a principal mensagem que a CEPAL transmite nesse período. Né? Então, ao lado, vamos dizer assim, de modificações e transformações no pensamento cepalino, novos problemas, reflexões sobre aquilo que foi feito. Né? Aquela parte, quando a gente disse que os anos 50, né, o pensamento cepalino, ele tinha, vamos dizer assim, como meta ou como mensagem principal para os países a industrialização, né, a dedicação dos países a um processo de industrialização. Né? Então essas mensagens dos anos 50, ela vai ao longo do tempo um pouco se reformulando, né? Até porque essa própria industrialização, de certa forma, vai ocorrendo, né? Em alguns momentos vai sendo difícil e vai tendo alguma reflexão sobre se vai solucionando ou não os problemas. Então, uma forma, vamos dizer assim, onde o Bolshevik entendeu, certo, para interpretar essa evolução do pensamento cepalino, certo, é acompanhar esse pensamento por décadas ou quando você de alguma maneira traduz ou resume a principal mensagem, vamos dizer assim, da CEPAL para os países que acompanham, né, tentando resumir um pouco qual seria o sentido da intervenção que os governos deveriam fazer. Né? Essas mensagens a gente pode, de alguma maneira, acompanhar nessa lâmina. Né? Então, como eu disse no início, nos anos 50, a mensagem é em prol da industrialização. Já na década seguinte, nos anos 60, a gente tem uma mensagem, vamos dizer assim, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas é uma mensagem de que a industrialização por si só ela tem certas dificuldades, mas eu preciso promover reformas para permitir que essa industrialização ande. Né? Essas reformas econômicas, reformas do tipo reforma tributária, reforma educativa, reforma agrária, etc. Nos anos 80, certo? A mensagem é sobre os estilos de desenvolvimento. A gente vê que a América Latina vai tendo orientações em vários estilos de desenvolvimento, né? Então a mensagem é para você ter um estilo de desenvolvimento que
leve à homogeneização social e uma defesa da industrialização pró-exportadora, né, um viés exportador nessa industrialização. Nos anos 80, a gente vive a crise da dívida, certo? Quer dizer, a mensagem da CEPAL passa a ser: vamos ajustar em relação à dívida externa, mas ajustar com crescimento, uma certa crítica aqui ao Fundo Monetário. Nos anos 90 entra muito a questão da equidade e das questões produtivas, das dificuldades da industrialização do ponto de vista, por exemplo, técnico. Então a ideia da mensagem aqui: vamos transformar produtivamente esses países, mas tomar muito cuidado com a equidade, que é uma mensagem que perpassou muito, certo? E já entra no século XXI, certo? Onde as mensagens continuam sendo em torno, né, do imperativo ou da hora da igualdade, da equidade, né? Continua ressaltando a ideia de que você tem brechas, você tem buracos que eu tenho que resolver no processo produtivo, certo? Eu tenho caminhos novos para abrir no processo produtivo, mas eu não posso prescindir da discussão da equidade dentro da América Latina. Então, eu tenho aí um conjunto de mensagens que vão se transformando também ao longo dos anos na CEPAL, né? Então, você vê o início, a industrialização. Não se falava ali nesse caso sobre homogeneização, sobre igualdade, equidade, nada disso. Talvez tivesse até um pressuposto que a industrialização por si só trouxesse essa igualdade, né? Seguindo um pouco, Furtado chega a reconhecer isso, né? Se imaginava que a industrialização traria essa questão de equalização quase que por si só. E ao longo do tempo você percebe que isso não acontece, né? Então vocês vão vendo como essa questão da equidade vai crescendo, certo? Então a ideia é acompanhar um pouco essas décadas. Eu vou, como eu disse, hoje conversar com vocês até só o século XX, certo? Eu vou deixar o século XXI para uma aula mais para frente, né? Até o item E ali, certo? Os anos 90, né? Então que eu gostaria de trabalhar, e a partir aí, então, dos anos 2000, a gente já está, vamos dizer assim, nesse período, naquilo que a gente chama de neoestruturalismo, né? O novo estruturalismo, ou no Brasil, o novo desenvolvimentismo, mas principalmente o neoestruturalismo, a partir aí dessa transição, dessa transformação produtiva com equidade, né? Então eu vou deixar a conversa sobre essa visão cepalina já mais para uma aula posterior. Né? O quadro interessante, então, que o Belchoff faz, além de acompanhar esses períodos todos com esses temas, né, industrialização, depois reformas, nos anos 80 a questão da dívida, né? Então, se você pegar aqueles quadradinhos que a gente tinha visto na primeira lâmina, né, você vê como a questão, vamos dizer assim, vai se alterando, né? Então eu sempre tenho a discussão cepalina sobre a inserção internacional dentro sempre de um ambiente dito de centro-periferia e olhando a questão da vulnerabilidade externa. Se nos anos 50 isso estava dado principalmente pela alteração dos termos de troca, de intercâmbio, certo? Né, você vai vendo como essas coisas vão mudando ao longo do tempo, certo? E a gente vai, por exemplo, nos anos 70 e já nos anos 80, a questão da dívida e da asfixia financeira por pagamento de juros como sendo os elementos principais nessa vulnerabilidade interna. Da mesma maneira, nas condições estruturais internas, a gente também vai vendo um pouco como essas questões elas vão se alterando ao longo do tempo e no final, então, a gente tem a mensagem básica para ações estatais, né, saindo da condução para a industrialização, as reformas, né, tomar cuidado com os estilos de desenvolvimento, não ter estilos perversos de desenvolvimento no sentido de não levarem à homogeneidade social e etc. Né? Depois, nos anos 80, a renegociação da dívida, mas não abrir mão do crescimento econômico, né? E no final, já agora no período mais recente, as questões das transformações produtivas com equidade. Então vamos dar uma mapeada um pouco nessas coisas, certo? Esse é uma espécie de um quadro resumo que vocês depois podem talvez olhar com mais calma, né? Mas a gente pegar esse primeiros anos 50, certo?
né, é a equipe original do Prebisch, ali com o Furtado, já está o Echevarria, que vai ganhar um papel importante nos anos 60, né? Enfim, aí temos vários outros, o Aníbal Pinto, o Sun, que é o que a gente já chamou a atenção nas aulas passadas, o Juan Vasquez, mexicano, talvez, o Jorge Arrumada, certo? O Regino Botti, vários outros, essas equipes, vamos dizer assim, que estão trabalhando ali com aquela equipe inicial do Prebisch. Certo? Então ali a gente viu na aula passada, com base no marco analítico, não vou voltar a ele, certo? Quer dizer, né, deterioração dos termos de troca, heterogeneidade interna, né, e a mensagem da industrialização que, de certa maneira, já existia nos países latino-americanos, mas que faltava uma espécie de uma teoria para fundamentar essa posição, e a teoria cepalina, de alguma maneira, vem dar essa solução, certo? Quer dizer, e no momento seguinte, o que vai acontecer? Certo? Então, principalmente nos anos 60, principalmente no início dos anos 60, certo? Quer dizer, você começa a perceber, certo, que a América Latina vai enfrentando alguns problemas durante esse período inicial, inclusive de intervenção e de propostas feitas pela CEPAL. Né? O crescimento latino-americano ocorria num ambiente macroeconômico bastante instável, existiam pressões inflacionárias grandes nos países, os países viviam com muitas restrições de importações, muitas crises de balanço pagamentos, né? E era um momento de urbanização, inclusive em função da própria industrialização, mas essa urbanização ela trazia problemas sociais importantes, né? O empobrecimento das cidades, a favelização das cidades, e as pressões sociais não diminuíam, talvez, como se imaginava, como fruto dessa industrialização, mas, ao contrário, elas aumentavam. Né? Então, isso exigiu um pouco da CEPAL, tanto alguma reflexão sobre a questão macroeconômica, mas principalmente uma reflexão sobre essas questões sociais. Né? Existe, nesse sentido, uma ampliação, vamos dizer assim, das contribuições da sociologia dentro da CEPAL, principalmente com Zé Medina Echevarria, né, que vai ser um cara importante nesse período. Aqui é o parecimento também, né, junto com esse lado sociológico, político, vamos dizer assim, da teoria da dependência. Né? A teoria da dependência, né, de certa maneira, vai dizer, certo, de que a industrialização não elimina a dependência, né? Ela não eliminou a industrialização defendida pela CEPAL, não eliminava a dependência, só havia um pouco alterado o formato dela. Né? E essa teoria da dependência tem várias vertentes, mas, né, tem uma vertente um pouco muito externa à CEPAL, que é a teoria da dependência de cunho mais marxista, etc. Né? Mas dentro da CEPAL, essa teoria da dependência ela tem influências, vamos dizer, de pessoas que estão, vamos dizer assim, um pouco na beira da CEPAL, principalmente do ponto de vista político. Né? As contribuições do Echevarria vão dar nos trabalhos do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, tá certo? E economicamente, talvez uma espécie de uma dependência cepalina a gente poderia ver principalmente do Sunkel, certo? Quer dizer, né, a ideia de independência sempre existiu, vamos dizer assim, né, de que a América Latina é dependente comercialmente, financeiramente, tecnologicamente. Isso nunca deixou de existir, essa palavra, certo? Quer dizer, mas aqui não, você passa a ter uma teoria da dependência que inclusive contesta, vamos dizer assim, a ideia, inclusive, de que a industrialização feita de maneira mais, vamos chamar assim, simples, vamos dizer assim, sem outras preocupações políticas e econômicas, ela não alteraria essa condição de dependência, ela só muda um pouco a ideia. Né? Você industrializou, mas você continua dependente tecnologicamente, você continua dependente de produtos, sei lá, de bens de capital, de certas fontes de financiamento, etc. Né? Mais ou menos nessa mesma época, certo? Mais ou menos, nessa mesma época, o próprio Aníbal Pinto ele também formula uma série de reflexões sobre o que está acontecendo, certo? A ideia da heterogeneidade estrutural da América Latina não sendo
né, não sendo modificada pela industrialização, certo? Quer dizer, né, então, os frutos do comércio técnico, certo, tendem a se concentrados, né, e a ideia de que o crescimento da América Latina ele não acabou não resolvendo de maneira tão clara assim essa heterogeneidade estrutural que já vinha desde a época agrária exportadora. Né? Então, o que você tem nos anos 60, certo? A CEPAL vai discutir, né, de um lado, a ideia de que a industrialização então, não tinha conseguido disseminar o progresso técnico pelos países, tá certo? Você continuava com alguns setores, agora não só agrícolas, mas industriais, com um progresso técnico maior, mas isso não significava um processo de inclusão e de redistribuição que alcançava a sociedade toda. A industrialização também não eliminou a vulnerabilidade externa, né? Você continuava com problemas de balanço de pagamentos, etc. E tanto essa desigualdade como essa vulnerabilidade externa, né? Tanto as crises de balanço de pagamentos como os problemas sociais internos, acabavam ainda obstruindo o desenvolvimento econômico. Então, no início dos anos 60, certo? Quer dizer, você vai retomar uma política de que eu preciso industrializar, certo? Mas que a industrialização latino-americana foi excessivamente voltada para dentro, né? E ela não gera divisas, por exemplo, e né, mantém a questão da vulnerabilidade externa de forma importante. Então, o Prebisch vai voltar insistir nessa questão de que eu tenho que industrializar, mas eu tenho que continuar incentivando as exportações, inclusive, talvez principalmente as industriais, ou seja, essa industrialização tem que ter um viés externo, tem que ter um drive exportador, certo? Por outro lado, certo, quer dizer, se nos anos 50, certo, quer dizer, você precisava de alguma maneira extrair mais poupança das classes mais ricas, que eram, vamos dizer assim, a fonte onde você tinha renda, certo? Onde você tinha a capacidade de poupança para fazer investimento, né? Então eu tinha que de alguma maneira restringir o consumo dessas classes ricas para elas não consumirem de forma nababesca e de forma improdutiva, certo? Você começa a perceber que mais do que isso, né, essa questão na, na distribuição da renda, nas distribuições, são mais complicadas, certo? Quer dizer, e vai surgir de maneira muito forte, certo? A percepção de que a industrialização por si só não traz, vamos dizer assim, essa melhoria na distribuição de renda, e com essa melhoria na distribuição de renda, o aumento da capacidade de poupança, etc. Né, você começa a perceber que é preciso defender certas mudanças sociais e políticas para poder justamente resolver esses problemas de desigualdade e desobstruir o caminho da industrialização, gerando poupança, etc. Né? Então aqui começa a defesa das reformas, né, das reformas agrárias, das reformas educativas, das reformas políticas. Né? Então, no Brasil, isso vai dar, por exemplo, na questão no debate das reformas de base, né, ou das reformas que estão por trás do plano trienal do Furtado, né, e de certa maneira, né, não são as mesmas reformas do Furtado, mas o PAEG também é um plano reformista, certo? Quer dizer, talvez não no mesmo sentido do que a CEPOL pregava, né? Então, você tem dentro da CEPOL diferenças de interpretação, de visão sobre essas reformas, mas né, a ideia de que a reforma é importante do ponto de vista redistributivo, por exemplo, Furtado, para o Prebisch talvez a reforma é mais uma questão produtiva, certo? Quer dizer, de aumentar a produtividade do campo, de gerar excedentes agrícolas na mão de pessoas, de uma distribuição melhor da propriedade. Enfim, né? Então, a mensagem dos anos 60 é a ideia de reformar para desobstruir a industrialização. Né? Esse é o principal ponto. Né? Então, aí vocês veem, então, naquelas análises da inserção internacional, existe a questão da integração, né? Ainda prevalece a ideia de integração regional, ou seja, de você vender para fora, certo, do país, inclusive para o resto da América Latina, certo? A crítica ao viés anti-exportador da indústria na América Latina, certo?
Do ponto de vista das estruturas internas, então, também a ideia de reforma agrária, distribuição de renda, enfim, que a gente percebe já na literatura cepalina dos anos 60. Quando a gente vem para os anos 70, certo? Os anos 70 são, os anos 60 e 70 são anos complicados, né? Então, ao longo dos anos 60, eu tive uma crise econômica grande no início, né? Depois, da segunda metade dos anos 60, o crescimento em geral é bom, certo? Quer dizer, o mundo tem um crescimento forte, né? E vários países da América Latina crescem junto e voltam a ter problemas na crise do petróleo já nos anos 70. É um momento também onde há ascensão de militares praticamente em todas as regiões, inclusive no Chile, o que vai colocar dificuldades, inclusive físicas, territoriais para a CEPAL. Certo? E a gente percebe que os países latino-americanos têm várias respostas diferentes. Né? Tem várias respostas, algumas mais conservadoras, umas mais redistributivistas. Né? Tem lugar onde a reforma agrária entrou, tem lugar onde a reforma agrária não entrou. Tem lugares onde se aprofundaram reformas redistributivas, outros não. Tem lugares onde se endividou de maneira mais forte, outros mais fracos. Teve lugares onde se abriu a economia, teve lugares onde se fechou a economia. Né? Os países, você começa a perceber que existe diferenciação, por exemplo, no choque do petróleo, tem países que se deram muito bem, tem os países que se deram não tão bem. Enfim, tem, então, por exemplo, você tem países onde você tem uma retomada dos processos de industrialização com muita força, como, por exemplo, o Brasil no seu segundo PND. Enfim, tem vários estilos de desenvolvimento, várias formas de reação à crise, várias possibilidades de sair dessa crise, de retomar a crise. Né? Então, você tem um texto que é importante nesse período, que é o texto brasileiro, que é o texto da Maria da Conceição Tavares e do Zé Serra, chamado Além da Estagnação. É um texto que está no livro da Conceição, do capitalismo, da Associação de Importações do Capitalismo Financeiro. Né? E esse texto ele é importante, certo? Porque ele leva para a CEPAL um pouco a ideia de que você reconhece, certo, que a saída que a CEPAL tinha dado lá nos anos 60 de reformas redistributivas, como a reforma agrária, junto com redistribuição de renda, né, são bases, são elementos que possibilitaram um crescimento socialmente mais homogêneo, justo, etc., mas não foram a única saída. Né? Quando o Zé Serra e Tavares escrevem Além da Estagnação, falam, olha como o Brasil superou a crise. Né? Os militares brasileiros assumiram em 64, fizeram também uma série de reformas, mas note que essas reformas não são redistributivas, ao contrário, elas são concentradoras de renda, não tem reforma agrária no Brasil. E mesmo assim o Brasil tem um milagre, certo? Um milagre econômico com base na indústria, no crescimento, etc. Né? Então, é isso que o CEPAL está dizendo. Tem estilos de desenvolvimento diferentes. Tem países que fazem uma coisa, países que fazem outra. Né? Então, quer dizer, o que a Conceição chama atenção e o Serra chama atenção é que existem possibilidades de saída da crise, inclusive mantendo a ideia de industrialização, etc., não uma repastorização da economia brasileira, ou seja, uma volta às economias agroexportadoras, etc., etc. Agora, esse formato, esse estilo de desenvolvimento que o Brasil adotou é um estilo possível, como mostra a Conceição e Zé Serra, que tem lá suas vantagens, mas que até certo ponto não é desejável esse estilo de crescimento. E não é desejável né, porque esse desenvolvimento, certo, ele não traz consigo, então, justamente os processos de homogeneidade social, de um crescimento econômico, um desenvolvimento mais justo. Né? Existe, inclusive, a preocupação se isso seria possível, certo? Se é possível combinar esses desenvolvimentos possíveis e os desejáveis. Então, essa é um pouco a discussão. Até que ponto eu consigo
responder às crises dos anos 60, com a retomada do desenvolvimento do crescimento, certo? De uma forma onde essa retomada exista, mas que tenha um estilo desejável, ou seja, que tenha um estilo que seja socialmente mais justo, que seja mais homogêneo em termos de distribuição de riqueza, de rendas, ou pelo menos de oportunidades nessa história. Então, existe até um certo ceticismo sobre isso. Né? Outros temas continuam sendo debatidos, certo? Quer dizer, então, continua ainda a ideia da industrialização problemática na América Latina, né? Ainda dificuldades com a substituição de importação, a necessidade de importação que ela tem consigo, o viés anti-exportação que esse tipo de industrialização traz. Né? Então continua ainda a ideia de você buscar soluções para essa industrialização excessivamente voltada para dentro, né? Via integração regional, reorientação exportadora, certo? Mas aqui a ênfase é buscar uma nova modalidade de industrialização, combinando o mercado interno, que de alguma maneira tinha ido, mais com as exportações. Né? Vai aparecer aqui também uma coisa que vai ser muito importante no momento seguinte, certo? Né? Então, para enfrentar essa vulnerabilidade externa, você precisa ter um parque industrial mais completo, você precisa ter um parque industrial que seja exportador também, né? E há que tomar cuidado com uma outra coisa, onde o Brasil é exemplo, onde vários países latino-americanos foram exemplo nesse início, e é uma percepção que está começando a aparecer, que é a questão do endividamento externo. Né? Então, o Brasil vai superar suas crises, reforçando o crescimento, etc. Um crescimento não distributivo, mas que tem uma característica também. É um crescimento feito com base no endividamento externo muito forte. Né? E a CEPAL já está apontando que é preciso limitar esse endividamento, na medida em que esse endividamento pode reforçar e colocar mais problemas ainda nessa questão da vulnerabilidade externa. Né? Então é interessante ter um parque industrial mais completo, é interessante você ter um parque industrial que diminua efetivamente as importações, né? Mas também é importante que você tenha um parque industrial que gere divisas, que gere receitas externas. Agora, para fazer isso, talvez fosse importante você ter um certo endividamento externo, mas é preciso tomar cuidado, ter certos limites também nesse endividamento externo. Então, essas são um pouco as mensagens, vamos dizer assim, da CEPAL, da chamada década de 70. Olha, cuidado com os estilos de crescimento, certo? Quer dizer, a dependência continua existindo em relação ao exterior e agora surge um novo elemento junto com a insuficiência exportadora, que é a ideia de um endividamento que pode ser perigoso. Né? Então, a mensagem é que eu preciso viabilizar um estilo de desenvolvimento de crescimento que leve à homogeneização social e que fortaleça essas exportações industriais. Né? Nos anos 80, a gente entra em cheio na crise da dívida externa, que vai marcar a década de 80 para os países latino-americanos, né? E todos os ajustes decorrentes principalmente do ideário FMI, né? E junto com o ideário FMI para ajustar a crise da dívida em si, ajustar os pagamentos para fazer fácil o pagamento dos juros, etc. Ele vem junto com ele, certo, com outro ideário, né, mais genérico sobre as economias, né, que é uma crítica, vamos dizer assim, às posturas estruturalistas anteriores e a defesa, vamos dizer assim, de um ideário mais ortodoxo, do chamado consenso de Washington, etc. Então eu tenho, de um lado, o ajuste direto da dívida proposto pelo FMI e, vamos dizer assim, no conjunto da obra vem a ideia do consenso de Washington, certo? A CEPAL vai reagir, certo? Quer dizer, né, a frase do presidente da CEPAL é clássica, né? Esse ajustamento proposto pelo Fundo Monetário não é um ajustamento de curto prazo que vai demorar 2, 3 anos, certo? Quer dizer, mas isso vai significar, o formato do ajuste do FMI vai dar na década perdida. E deu. Né? Então, essa é a posição principal no fundo da CEPAL, é tentar lidar um pouco com esse conjunto internacional de
né? Vamos lembrar que a CEPAL é das Nações Unidas, né? Então, você está numa circulação internacional ali complicada para a CEPAL, né? Mas ela vai se contrapor a esses ajustes recessivos, né? E vai propor que esses ajustes sejam feitos, mas sem abandonar a expansão econômica, né? Sem abandonar a produção interna e a produção de bens exportáveis, né? Então, vamos fazer o ajuste sim, certo? Quer dizer, esse ajuste tem que ter a geração de superávites é, comerciais, né, para pagar os juros. Então vamos reforçar a industrialização de novo, exportadora, mesmo que a gente ainda reforce a produção de bens tradables, normais, primários, etc. Né, mas a ideia é de diversificar as exportações com produtos industriais, etc. Né. Aqui também já começa um pouco de críticas à proteção dos países centrais, etc. Né, mas a ideia é de fazer renegociações de dívidas não sufocantes, certo? E uma outra coisa que vai entrar aqui no ideário também é que, em geral, os países da América Latina, nesse mesmo contexto, um pouquinho depois da crise da dívida, você tem a crise dos processos inflacionários que atingem uma boa parte dos países latino-americanos, principalmente os maiores. Né? Então, aqui também os debates em torno de como fazer o combate à inflação de forma não sufocante, de novo. Certo? Então, a crítica ao combate ortodoxo da inflação, que ou eles são inócuos, tá certo? Quer dizer, ou eles têm que ser de tal ordem contracionistas, tá certo? E que põem em xeque toda a economia dos países latino-americanos. Né? No Brasil, isso, de certa forma, vai margear a ideia de inflação inercial. Em outras regiões, talvez a palavra de inflação inercial não apareça de maneira tão grande, mas você tenta fazer um certo contraponto, certo, à visão mais ortodoxa de combate ao processo inflacionário. Né? Então, nos anos 80 é isso, certo? Quer dizer, o cuidado com a asfixia financeira dos ajustes externos, né? Manter um ajuste com crescimento, certo? E esse crescimento talvez reforçar políticas de exportação, etc. Né? Mas a CEPAL está numa situação bem difícil nesses anos 80, certo? Quer dizer, está numa situação onde quem tem um pouco o comando político, né, ela vai a importância da CEPAL nos países vai ser bem menor nesse período, né? Então o pessoal do Fundo Monetário e do Consenso de Washington vai aparecer de maneira forte. Né? E isso vai marcar o final, os anos 90, né? E talvez uma das razões pelas quais a gente chama de neoestruturalismo, certo? Quer dizer, que vai marcar esses anos 90 em diante, certo? É justamente a reação, vamos dizer assim, da CEFPAL e de outros pensadores latino-americanos às interpretações liberais, vamos dizer assim, que entraram na América Latina, e essas interpretações liberais, vamos dizer assim, criticaram de maneira muito forte as políticas de desenvolvimento produtivo que foram implementadas nos períodos anteriores, né? E a CEPAL, de certa maneira, absorve um pouco essa crítica, né? E tenta reformular essas políticas. Né? Então, você tem esse neoestruturalismo na medida que é uma visão nova do estruturalismo, né? Que vai, como sempre vem fazendo, vamos dizer assim, de certa maneira, refletindo sobre o processo de industrialização ocorrido na América Latina até aquele momento, e também reagindo às críticas que, vamos dizer assim, as correntes liberais, o pessoal do Consenso de Washington, etc., fez às políticas até então desenvolvidas. Né? Nesse momento, a interpretação sobre a indústria, perdão, certo? Quer dizer, ela ganha um tom um pouquinho diferente, né? Até então era fechar o parque produtivo e olhar para o lado externo. Aqui continua a ideia de fechar o parque produtivo, fechar um pouco a matriz produtiva, certo? Quer dizer, quando a gente olha os textos do Franz Silber, que marcou muito esse período na CEPAL, né, ele vai falar da industrialização trunca, né, ou do cacieiro vazio, certo? Quer dizer, né, então, ele vai dizer justamente que nessa indústria, por mais que
Países como o Brasil, na América Latina ou outros fizeram uma industrialização relativamente grande, importante, né? Mas ainda assim existem pedaços truncados, tá certo? Existem dificuldades e alguns buracos nessa industrialização, alguns cacilheiros vazios, tá certo? Quer dizer, né, que são justamente os produtos mais sofisticados tecnologicamente, os produtos aonde você tem, onde você teve as inovações tecnológicas no período recente. Então, existem buracos nessa industrialização, e esses buracos estão muito ligados, né, à questão tecnológica, ou seja, essa industrialização latino-americana ela não conseguiu endogeneizar o processo técnico, né? Então aí vai ficar uma série de sempre de buracos, essa dependência em relação ao exterior ela muda de tom de novo, ela é uma dependência tecnológica de maneira muito forte, além das questões financeiras, etc. Né? Continua a interpretação também, né, de que esse crescimento, né, seja a própria ideia de crescimento que a CEPAL desenvolveu lá nos anos 50 e aquilo que a América Latina fez nos anos 70, 80, ela não melhorou a questão da equidade, então a questão da equidade é uma questão chave ainda na América Latina, há a crítica de uma parte dos liberais de que as industrializações latino-americanas tinham gerado muito mais grupos rentistas, vamos dizer assim, que se aproveitam das benesses públicas para o próprio processo de industrialização ocorrer, mas que esse aproveitamento fica na mão de pequenos grupos, que é uma das críticas liberais mais fortes às políticas desenvolvimentistas, tá certo? É reconhecida pela CEPAL, tá certo? É reconhecida pelos autores da CEPAL e propõe certas alterações nas políticas de desenvolvimento produtivo para evitar esse aparecimento desses grupos rentistas, dessas economias que são apropriadas por pequenos grupos. Né? Então aqui o lema passa a ser transformação produtiva com equidade, ou seja, focando nos dois pontos chaves, né, certo? Um ponto do Franz Hilber, da questão da indogenização do progresso técnico, um ponto que já vinha sendo tocado, né, mas que é reforçado agora, que é a questão da equidade. Certo? Então eu preciso acelerar o catching up tecnológicos, né, e aqui eu vou ter a retomada de políticas ativas, de políticas de desenvolvimento produtivos, e nesse sentido vai ser uma contracrítica ao Conselho de Oscar, onde essas políticas de desenvolvimento produtivos não existiam, certo? Mas essas políticas de desenvolvimento produtivos, elas também vão, de certa maneira, entender a crítica que o próprio consenso fez às políticas de desenvolvimento produtivas anteriores, por exemplo, a de gerar grupos rentistas, e vão, de certa maneira, começar a sofrer certas mutações nessa política de desenvolvimento produtivo. Né? Então, são processos de desenvolvimento produtivo, políticas mais focados, por exemplo, na área de inovação, né? Ainda assim exportação, mas já se percebe que o mundo não é só você produzir e exportar, tem a questão das cadeias, tem uma questão talvez de que você tem que trabalhar com nichos, etc. Né? E cresce também muito a política, a questão da educação e, na verdade, dos recursos humanos, como um elemento importante dentro da CEPAL nesse momento. Então aqui eu já começo a fazer a transição para aquilo que a gente chama aqui de neoestruturalismo, né, que faz então a continuidade daquilo que a CEPAL sempre fez, que foi uma reflexão sobre o que está acontecendo na economia latino-americana e também uma certa reflexão sobre as próprias políticas que eram defendidas nos momentos anteriores pela CEPAL. Né? E agora enfrentando, inclusive, as críticas que foram feitas a essas políticas por essa ascensão liberal que se dá nos anos 80 e nos anos 90. Então, a partir dos anos 90, eu tenho uma reação, vamos dizer assim, a essas mudanças que estão acontecendo na América Latina, uma reestruturação das políticas de desenvolvimento produtivo, tendo em vista o que aconteceu e tendo em vista também as críticas que as políticas anteriores receberam de uma maneira geral. Então, eu tenho aqui começa uma mudança, apesar, vamos dizer assim, das ideias ainda terem, vamos dizer assim, são centradas ainda na questão da
né, da diminuição da vulnerabilidade externa, no caso aqui, essa está ligado não só a dívidas, é, mas agora a questão do endividamento, essa dependência externa, ela tem uma visão um pouco diferente. A industrialização, em parte, já ocorreu em vários países, tá certo? Mas eu tenho essa industrialização trunca, vamos dizer assim. Então, a questão da dependência, da vulnerabilidade externa está ali na questão financeira, na questão tecnológica, né? E a velha questão da heterogeneidade passa também a ser foco importante, certo? A questão da equidade passa a ser foco central das análises, né? Vão entrar aqui questões educativas, questões de grupos privilegiados que não existiam talvez de maneira tão clara no período anterior, né? Então é essa um pouco a ideia da CEPAL ali, aqui na transição dos anos 90 para o século XXI, certo? E esse aprofundamento, vamos dizer assim, sobre esse neoestruturalismo, como eu disse, a gente deixa para uma aula mais para frente, aonde a gente vamos acompanhar um pouco essas mudanças que aconteceram na CEPAL até os anos 90, certo? Que aconteceram também, vamos voltar um pouco aí a questão do pensamento no Brasil, como essas ideias todas que a gente passou aqui rapidinho, certo? Foram incorporadas no Brasil, tem várias nuances aí na questão brasileira, mas a gente vê, e depois, mais para frente, a gente volta, então, ao neoestruturalismo, neodesenvolvimentismo latino-americano. Então é isso, e eu espero que vocês fiquem bem, a gente se vê na próxima.